Os fenômenos sobrenaturais sempre estão à nossa volta e só falta o momento certo para que eles se manifestem. Primeiramente, eu gostaria de dizer que até esse acontecimento eu jamais tinha visto ou ouvido nada de estranho. Eu até costumo brincar dizendo que sou uma cega e surda espiritual. Já o meu irmão, ele viu um monte de coisas estranhas. Pois bem, o meu marido, o meu filho e eu fomos passar o carnaval em Cabo Frio com os meus irmãos. Uma bela noite, eu fiquei sozinha em casa e corria tudo normal quando em um certo momento tocou a campainha. A noite estava linda e a lua cheia iluminava todo o caminho até o portão, mas acontece que ao lado dele havia uma árvore que é conhecida como chapéu de sol. Ela deixava o local totalmente nas sombras, e quando estava a meio caminho de lá, o meu irmão que tinha tocado a campainha, ele lembrou que estava com a chave e logo em seguida ele entrou. Ele veio andando na frente, a minha irmã atrás e o marido dela depois, e por fim, atrás deles, entrou uma figura que deu para perceber que era feminina. Ela tinha longos cabelos negros e compridos, e um saião vermelho. Ela fumava charuto e tinha uma garrafa de uísque na mão direita. Por mais que parecesse estranho, eu pensei que era Ana Lúcia, uma amiga nossa que tinha um lindo cabelo comprido. O meu irmão chegou até onde eu estava e eu voltei conversando com ele. A minha irmã e o meu cunhado passaram por mim, mas eu não vi a Ana passar e me virei para cumprimentá-la. E quando me virei, não tinha ninguém lá. Então, eu perguntei ao meu irmão, cadê a Ana Lúcia? Ao que ele respondeu que não sabia dela, que ela não estava com eles. E naquele momento, eu me lembrei de uma coisa. A Ana Lúcia havia cortado o cabelo pelos ombros, e aquela pessoa que havia entrado com meu irmão pelo portão não poderia ser ela. E ao mesmo tempo, havia desaparecido. Bem, a Ana tinha uma pomba-gira que acompanhava ela, porque ela era do terreiro de Quimbanda. E essa pomba-gira a proibia de cortar os cabelos. Bem, eu não posso falar o nome da pomba-gira, mas posso dizer que é uma pomba-gira muito poderosa, pois a Ana fez uma amarração amorosa para o seu ex-namorado com essa pomba-gira. E não se passou muito tempo e o homem já estava caidinho aos seus pés. Bem, agora, quanto a essa pomba-gira que entrou pelo portão junto deles, eu não sei de onde veio, para onde foi e o que ela queria seguindo a todos. Eu fiquei assustada com aquilo, sendo que esse fato, até agora, foi a primeira e única coisa estranha que eu vi em minha vida, e pretendo que continue assim. E quanto a Ana, ela pagou um preço muito caro, pois a pomba-gira cumpriu o que prometeu, que foi dar o ex da Ana de volta, mas a Ana não cumpriu o trato com a pomba-gira. E assim, ela veio a sofrer muito. Tem uma vida desgraçada e vive na miséria. Bem, aqui eu quero deixar um alerta a todos. Se prometer algo que seja para uma pomba-gira ou para um Exu, cumpra, pois as consequências podem ser terríveis. Boa noite. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha, e eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça, mesmo após todos esses anos.
É como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, bem, por acaso, eu tenho 39 agora. Então, dá para ver há quanto tempo foi. Nós morávamos em uma casa no campo, e só tinha algumas casas em volta, e nenhuma era perto da nossa. Era uma casa boa. O meu quarto ficava na frente da casa, e o dos meus irmãos ficavam na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava mais assustada do que o normal. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável na cama. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e toalhas. A minha cama ficava entre os dois armários. E assim que eu deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro que ficava do lado do meu se mexeu e começou a ficar quente. Era como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Isso me apavorou, mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado onde estava o armário com os lençóis e toalhas, e de repente, um ser enorme de pele avermelhada e chifres negros que pareciam sair do meio da testa, ele apareceu, e ele também tinha um rabo, como de cavalo, dentes afiados, e um sorriso maléfico, e estava nu. Ele andou até o armário, abriu a porta, ele colocou algo lá dentro, que eu tenho quase certeza que era o tridente que ele segurava, e a porta se fechou em seguida. E depois ele se virou, andou até a minha cama, e então ele desapareceu. Eu fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que o meu pai trouxe do serviço. E foi assim que os meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrada em um monte de meias dentro da caixa. E depois disso, eu implorei para os meus irmãos trocarem de quarto comigo. E então nós trocamos. E eu nunca vi nada no meu quarto novo. Pouco tempo depois, nós vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Bem, essa foi a pior experiência que eu tive em minha vida. Boa noite. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram eu e o meu irmão para a casa dos meus avós para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos, e o quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima, e eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que ela colecionava quando era pequena. Eu fui dormir cedo porque estava cansada da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei, mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto. Então, eu levantei e fechei a porta do meu quarto, e aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Então, eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Eu acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com o som das músicas clássicas do Robert Johnson. Elas tocavam suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mesmo as músicas de Robert Johnson parecendo ser bem sinistras. Mas com o canto dos olhos,
eu pude ver sombras se movendo. Eram sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecos, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo e tapei a cabeça com o lençol. Eu fui e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram meu irmão e eu para lá de novo para passar o final de semana. E desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com o som das músicas do Robert Johnson tocando no andar de baixo. A música tocava suavemente, e quando eu olhei por baixo da minha cama, todos os bonecos estavam abraçados e dançavam como se fossem valsa. Eu juro que o meu medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo. No dia seguinte, pela manhã, quando eu acordei, fui logo procurar os bonecos no chão do quarto, mas não havia nada. Bem, uma coisa eu sei. A partir daquele dia em diante, eu nunca mais voltei para a casa da minha avó. Boa noite.